Em 1985, um grupo de adolescentes se aventurou em busca de um tesouro perdido deixado pelo pirata Willy Caolho, a fim de salvar suas casas. Esta era a trama principal de Os Goonies, um dos maiores sucessos de Steven Spielberg. Até hoje, fãs saudosistas aguardam ansiosos por uma suposta continuação que nunca chegou a ser confirmada. Enquanto esta sequência não é produzida e não sai do papel, nada melhor que matarmos as saudades dessa turminha de aventureiros e descobrir, a partir de agora, que fim eles levaram. Sean Astin, que interpretou Mickey Walsh, embora aparentasse um pouco menos, o intérprete do grupo na época tinha 14 anos. Após The Goonies, Sean Astin trabalhou no clássico A Guerra dos Roses, no início dos anos 90. Estrelou também Rebeldes e Heróis. No entanto, foi graças ao papel fiel do escudeiro Frodo Baggins na franquia O Senhor dos Anéis que ele voltou aos holofotes. Sua última participação, mais aberta ao grande público, foi na segunda temporada de Stranger Things. Corey Feldman, que interpretou o Bocão. Apesar de, na época, ter 14 anos, o ator já era um velho conhecido do público, tendo atuado ainda em outros filmes de destaque, como por exemplo na franquia Sexta-feira 13, em Gremlins e após The Goonies. Corey Feldman ainda estrelou o sucesso Conta Comigo e Garotos Perdidos. E também Sem Licença para Dirigir. Embora nunca tenha deixado de atuar desde o final dos anos 80, o ator nunca mais apareceu ao grande público, lembrando que durante 5 ou 6 anos de sua vida ele esteve envolvido com drogas e álcool. Fato esse que o levou a várias internações em clínicas de reabilitação. Jonathan Kidan, que interpretou o carismático Dago. Na época também tinha 14 anos, a exemplo de seus outros colegas de set, mas já era conhecido do grande público, afinal de contas, em 1984, ele havia participado em Indiana Jones e o Templo da Perdição, ao lado de Harrison Ford. Depois de Os Goonies, sua carreira, digamos que estacionou. Hoje, Jonathan Kidan é dublê de artes marciais no cinema, além de acumular seus trabalhos com uma empresa de eletrônica que mantém no sul da Flórida. Jeff Cohen, o Chunk, ou se vocês preferirem, Gordo. Na época, ele tinha 11 anos, quando interpretou um dos personagens mais populares da trama. O tempo passou e com a perda de alguns quilinhos e também de seus cabelos, nem de longe ele lembra o Chunk do filme. Hoje ele é formado em Direito pela University Berkeley, na Califórnia. O ex-ator mirim tornou-se advogado e trabalha na indústria de entretenimento, fazendo uma espécie de assessoria jurídica para algumas estrelas de Hollywood. Josh Brolin, que interpretou Randy Walsh, um dos atores mais experientes do grupinho de adolescentes da época. Ele já tinha 17 anos. Josh Brolin construiu ao longo do tempo uma carreira muito conceituada, como vocês já sabem. Sua participação em Milk, A Voz da Igualdade, lhe rendeu a indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante. Em seu currículo, ainda há participações em Bravura Indômita e Homens de Preto 3. E é claro que é muito fácil de você se recordar do ator fazendo o icônico vilão Thanos nos últimos filmes de Os Vingadores. Carrie Green, a lindíssima ninfeta Andy, na época tinha 18 anos, e a atriz era a melhor amiga de Steph, outra que nós veremos logo a seguir. Na trama, a jovem beija sem querer Mickey, o irmão caçula de seu namoradinho Brad. Desde então, fez pequenos trabalhos no cinema e algumas participações na TV, como séries como ER e Mad About You. Martha Plimpton, a Steph, na época tinha 15 anos e era amiga de Andy, que acabou se envolvendo com um bocão também na trama. Após o filme, a ex-namorada do saudoso River Phoenix atuou no teatro e na TV.
sendo que colecionou algumas participações importantes em seriados, como por exemplo em Grey's Anatomy e The Good Wife. E para fecharmos essa lista de atores carismáticos, não podemos deixar de fora, é claro, John Matuszewski, que interpretou o inesquecível Slot. Ele era um ex-jogador de futebol americano que trocou os campos pelos estúdios e na época tinha seus 35 anos. Slot, um dos membros da família Fratelli, vivia mantido preso por causa de sua aparência deformada. Na trama, ele se torna amigo do gordo, ou seja, de Chunk, e ajuda os adolescentes a encontrarem o tesouro. Ele era conhecido pelos fãs no esporte como Toes. John Matuszewski morreu em 1989, quando ele tinha apenas 38 anos por insuficiência cardíaca.